Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, graça e paz. Acolhamos, meu irmão, minha irmã, a graça de Deus neste dia, sobre o olhar carinhoso de Maria, que é a Senhora do Sábado. Nós contemplamos Maria e esses dias contemplamos Maria, a Senhora das Dores, pedindo a ela que nos ajude a carregar com Jesus a nossa cruz. Olhamos o Santo Evangelho. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas 15, de 1 a 3, de 11 a 32. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximaram-se de Jesus para escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei, criticaram Jesus. Esse homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Um homem tinha 2 filhos, o filho mais novo disse ao pai: Pai, me dá a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante, e ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande fome naquela região e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar que o mandou para seu campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isso lhe deram. Então caiu em si e disse: Quantos empregados do meu pai tem pão com fartura e eu aqui morrendo de fome? Vou-me embora, vou voltar para o meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como dos teus empregados. Então ele partiu e voltou para seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou-o, cobriu de beijos. O filho então lhe disse: Pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados: Trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho, colocai um anel no seu dedo e sandália nos pés. Trazei o novilho gordo e matai-o, vamos fazer um banquete. Porque este meu filho estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar, já perto de casa, ouviu música e barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu: É teu irmão que voltou. Teu pai matou o novilho gordo porque o recuperou com saúde. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai saindo insistia com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: Eu trabalho para ti há tantos anos, jamais desobedeci qualquer ordem tua, e tu nunca me destes um cabrito para eu festejar com meus amigos. Quando chegou esse teu filho que esbanjou teus bens com prostitutas, matas para ele o novilho cevado. Então o pai lhe disse: Filho, tu estás sempre comigo, e tudo o que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu querido irmão, querida irmã, essa parábola que é tão bela e conhecida, ela precisa ser cada vez mais aprofundada, porque fala da nossa relação com Deus e, sobretudo, do amor que Deus tem por cada um de nós. Antes de chamá-la de filho pródigo, é importante a gente lembrar que a personagem mais importante aí é o Pai misericordioso, que acolhe a todos, que acolhe o filho que partiu, que acolhe o filho que ficou e que espera que todos façam a experiência de se sentirem irmãos. É o grande convite que o Senhor faz a cada um de nós. A campanha da fraternidade desse ano nos chama à amizade social, nos lembrando que nós somos todos irmãos e que devemos cuidar uns dos outros. Às vezes a gente cuida da vida dos outros, né? Metendo a língua, falando, fazendo fofocas, intrigas. E nós precisamos nos converter e mudar. Não cuidar da vida dos outros desta forma, mas cuidar uns dos outros, para que se cumpra em nós o grande desejo de Deus, que sejamos de verdade irmãos e irmãs. Então que nós tomemos consciência dessa missão que temos, né? Que tomemos vergonha, né, das nossas faltas, dos nossos pecados, sobretudo dos pecados que cometemos contra os irmãos, quando ao invés de cuidar do irmão, nós cuidamos da vida deles no sentido negativo, falando, criando intriga e fofoca. E aí, querido irmão, querida irmã, a parábola ela é contada num contexto. As pessoas estão vendo Jesus e ficam criticando Jesus porque ele come com os pecadores, porque ele se aproxima dos pecadores. E aí Jesus conta as 3 parábolas, né? A da moeda perdida, a da ovelha perdida, e conta também essa parábola destes 2 filhos, o filho que foi embora, o filho que ficou, que se encontra com um pai misericordioso, com o pai misericordioso.
E aí, querido irmão, querida irmã, gostaria de chamar a atenção para alguns elementos. Primeiro, é que depois que recebe a herança, o filho mais novo, ele pega a herança e vai, né? E é interessante a gente lembrar que a herança é dada geralmente depois que o doador da herança falece, morre. Às vezes a pessoa ela divide, né, a herança antes, mas é um desejo dele. Nesse caso aqui, foi o filho que pediu que repartisse a herança. Aqui é uma ação, né, uma imagem que nos lembra que esse filho, na verdade, queria matar o pai da sua vida. Assim também, muitas vezes, a gente quer viver uma falsa liberdade e a gente deseja matar Deus na vida da gente, ou eliminar Deus da vida da gente. Mas a gente pode desejar isso, né? Mas Deus, ele continua sendo Deus. Assim como um pai nunca deixa de ser pai. O filho pode querer se livrar do pai, mas o pai continuará sendo pai. Uma mãe continuará sendo mãe. E Deus vai continuar sendo Deus e continua sendo nosso pai, apesar de a gente querer ficar longe dele, da gente fazer coisas contrárias à sua vontade, ele continua sendo nosso pai. E esse filho vai, gasta tudo, vai para uma situação muito difícil, né? Onde ele é tratado pior do que os animais. O evangelista faz questão de dizer que ele queria comer a lavagem dos porcos, comida que os porcos comiam, nem isso era dado. E esse rapaz, então, vive uma vida totalmente dissoluta, né? Sem perspectiva. E aí, nesta hora, aquela imagem do pai que não morre, porque Deus, ele planta em nosso coração o amor. Esse filho, nesta hora, lembra-se que ele tem um pai que é bom, que é amoroso, que cuida de todos, até dos empregados. Ele dá pão com fartura aos empregados. E ele ali, passando fome. Nesta hora em que ele está no fundo do poço, ele lembra-se do pai. E o pai, o querido irmão, querida irmã, ele não se importa com isso. Ele não importa se a gente vai lembrar dele na hora da glória ou na hora da dor. O desejo do pai é que nós nos lembremos do amor dele. Não tanto por ele, né? Porque ele continua sendo pai, mas por nós, que vamos agora reassumir a condição de filhos. Então, quando nós pecamos e lembramos-nos de Deus, quando nós estamos na dificuldade e lembramos-nos de Deus, ele coloca novamente no nosso coração essa sua paternidade e nós assumimos novamente a nossa condição de filhos. E temos então a condição de voltar, mas não podemos voltar de qualquer jeito, é preciso assumir o que fizemos, é preciso comprometer-nos com uma vida nova. E aí o filho vai com um compromisso, o compromisso de dizer para o pai: pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. E aquele pai ansioso, quando vê o filho, abraça o filho, tem condição de dizer: pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai não deixa de dizer: trata-me como dos teus empregados. Ele diz aquilo que é a verdade, porque ele pecou contra Deus, contra o pai, ele precisa assumir isso. Depois, ele não merece ser chamado filho, porque ninguém merece ser chamado filho. É Deus que nos dá a graça de sermos filhos. Nós não somos filhos porque merecemos, nós somos filhos porque Deus nos ama. E ele nos assume assim como seus filhos e filhas. E aí o pai não permite que ele diga: trata-me como dos teus empregados, porque Deus não trata ninguém como empregado. Ele nos trata sempre como filhos. Mesmo quando nós resistimos a isso, ele vai nos tratar sempre como filhos. E vai sempre transmitir para nós um amor de pai. Se a gente se fecha a esse amor é outra coisa, mas ele vai ter-nos sempre como seus filhos. Ele vai nos dar sempre o seu amor de pai. Ele vai nos preencher sempre com este amor grandioso. E o pai trata o filho de tal forma que restitui a ele tudo, né? Coloca anel no dedo, lembrando que ele tem a herança, coloca uma túnica nele para lembrar que ele é digno, é uma pessoa digna, e coloca sandália nos pés para dizer assim: olha, você voltou, mas você é livre, eu não tiro a sua liberdade, porque ninguém pode tirar a liberdade de ninguém, ninguém pode ser totalmente onde está se não estiver livre, né? Eu não posso ser filho verdadeiramente de Deus se eu não tenho liberdade, né? Então Deus dá liberdade e faz festa, porque Deus se alegra com a alegria da gente ao voltar, a nos assumir novamente como filhos, a tê-lo verdadeiramente como pai. Deus se alegra com a nossa alegria. E já o filho mais velho, queridos irmãos e irmãs, esteve sempre lá com o pai, mas nunca experimentou o pai como pai. Tanto é que ele fica com raiva porque o pai acolhe o irmão dele. E olha o que ele diz: olha, eu sempre trabalhei, e quando volta esse seu filho aí, você faz festa para ele. Por mim, o Senhor nunca deu um novilho. Certamente ele nunca pediu, né?
Porque esse pai é um pai bondoso, daria, mas ele nunca pediu. Então, esse filho mais velho nunca teve o pai como pai de verdade, né? E aí, então, o pai fala, mas o evangelho termina sem terminar. Porque, queridos irmãos e irmãs, não diz se ele entrou na festa ou não. Porque esse filho somos nós, cada um de nós. Será que a gente ia entrar na festa do nosso irmão que voltou arrependido e que foi acolhido? Será que a gente tem Deus como pai de verdade? Ou nós o temos como juiz, como um carrasco, né? Que só serve para poder apontar os nossos pecados. Esse não é o Deus transmitido por Jesus, né? O Deus transmitido por Jesus é o Deus que acolhe a todos e acolhe os pecadores, né? E aí nós somos chamados, queridos irmãos e irmãs, hoje e nessa quaresma toda, a renovar o nosso compromisso de ter fé, confiança neste Deus, de experimentá-lo em nossa vida, cuidando da gente, nos tendo como filhos. O Pai chama-nos a sermos filhos. Os dois aí estavam rompidos, porque o filho mais velho não tinha o outro como irmão. Mas o pai diz, este teu irmão. Porque o desejo de Deus é que nós nos reconheçamos todos como irmãos e irmãs. E eu quero convidar você, querido irmão, querida irmã, hoje, a pensar naquelas pessoas que você na vida foi tirando da sua lista de irmãos. As pessoas que talvez fizeram algum mal e que você guardou no coração e que ainda tem dificuldade de relacionar, tem alguma inimizade. Ô querido irmão, querida irmã, reze primeiramente por essa pessoa. Depois, na primeira oportunidade que tiver, se reconcilie. Porque o desejo de Deus é que nós tenhamos todos como irmãos e irmãs. Então vamos começar uma conversão de verdade, que a quaresma não seja uma brincadeira, porque às vezes pode ser mais uma, né? Mas Jesus nos chama hoje a fazer a experiência de renovar o nosso compromisso com a irmandade. Vá ao encontro, reze, busque reconciliar-se, para que a irmandade querida por Deus se realize de forma concreta nas nossas vidas. E que a bênção de Deus, que é perdão e amor, venha generosa sobre nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido irmão, querida irmã, fica com Deus. Um abraço forte.